Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre os procariotos. E eu gosto muito desse título de procarioto por um motivo muito simples. Porque, na verdade, quando eu classifico como um procarioto, eu estou ali fazendo uma abrangência maior de grupos de bactérias. Porque às vezes você vê o título num livro ou numa apostila simplesmente como as bactérias. Na verdade, o título procarioto, ele permite uma abrangência maior. Você já vai entender isso agora. Vem comigo. Procarioto, de novo. Olha para mim, as palavras querem conversar com você. Cario significa núcleo. Pro, antes de ou sem. Então, procarioto é um tipo de ser que apresenta uma célula que não tem uma estrutura chamada carioteca, que é uma membrana que envolve, uma membrana que circula uma região celular chamada núcleo, típica dos eucariotos. Então, procarioto, definição, são seres vivos com células destituídas. Traduziu? Sem o quê? Carioteca, cario, de novo, núcleo, teca, membrana. Então, eles não têm a membrana que envolve o núcleo. Às vezes você vê simplesmente dizer que eles não têm núcleo. Esta célula também destituída, de organelas membranosas, então elas não existem, e destituída de citoesqueleto, que é uma estrutura que, como o próprio nome diz, é um esqueleto de sustentação celular feito de muitas proteínas, típicas do eucarioto. Weber, então a célula dos procariotos é a célula sem, né? Sem nada? Não. Oh, God. Não é bem assim. Esta célula vai ter algumas estruturas, na verdade diversas estruturas, mas é uma célula que, comparada à célula eucariota, de fato é muito simples. Não é à toa que é a primeira. Os fósseis mais antigos do planeta mostram que eram células deste tipo que existiam ali no início da vida. A célula do procarioto costuma ser chamada assim de procarionte. Então, procarioto geralmente é uma designação para o indivíduo, para o ser, e procarionte para a célula. Mas, na verdade, nós estamos falando a mesma coisa. Cário, núcleo, pro é sem. Representantes, olha ali, bactérias. Agora, nós estamos falando ali com acento bactéria porque é o grupo das bactérias. Arqueobactérias, aquelas bactérias que estão relacionadas, como dissemos na aula de taxonomia, a, vamos dizer assim, locais extremos, fontes termais, vulcão, mar morto. Nós não vamos dar muitos detalhes. Na verdade, a gente só cita, porque são bem diferentes e não é o objetivo aqui da aula. E as cianobactérias, uau! Bacteria blue, acabei com vocês agora, blue. São bactérias azuis. Vocês acreditam que elas já foram chamadas de algas azuis, cianofícias? Hoje, termo alga nada a ver, porque alga é eucarioto, cianobactéria. Então, os procariotos são representados por esses três grupos: bactérias, arqueobactérias, cianobactérias. A gente começa com as características de quem? Das bactérias, são as mais importantes. Vamos falar um pouquinho depois da ciano, sim, e as arqueo, como eu disse, só citamos falando, portanto, que existem e onde existem. A primeira característica geral da bactéria é fascinante: ubiquidade. Repete daí porque vale a pena. Ubiquidade, é linda. Capacidade de estar em todos os lugares. Everywhere. Uau! Acabei com vocês. Em todos os lugares. Teto, chão, mão, boca, onde quer que você vá, você tem bactéria. Lava a mão, estamos em plena, infelizmente, em plena epidemia de coronavírus, né? Lamentável falar disso, né? Infelizmente, mas nós vamos enfrentar, vamos vencer esse vírus aí, ele não vai ter chance com a gente. A gente lava a mão, mas ainda ficam bactérias na mão, bactérias boas, não se preocupe. Então as bactérias, elas estão em todos os lugares, na mão, na boca, no cabelo. Essa característica é chamada de ubiquidade. Você que fará biomédicas, fará medicina,
vai fazer uma prática em microbiologia chamada ubiquidade de micro-organismos. É lindo. Você vai demonstrar nesta prática que as bactérias de fato existem em todos os lugares em grande quantidade. Unicelulares, ou seja, a bactéria é formada por uma única célula, podendo se agrupar no que nós chamamos de colônia. Porém, já foi identificada uma bactéria multicelular. Só que isso é regra ou exceção? Exceção. Não quebre a regra pela exceção, não pode. Mas isso já foi citado em prova de vestibular. Então é só para você ficar atento. Cuidado com o português, né? Generalizou? São unicelulares. Mas existe uma exceção. Então, já foi identificada uma multicelular. Oh, God. Oh, Deus. Essa bactéria ficou famosa na época, 2005, mas ninguém fala mais nela, então eu não acredito que vá ser cobrado, não. Olha que interessante, gente. Ubiquidade, todos os lugares. Como eu disse, os fósseis mais antigos são de bactérias, 3,5 bilhões de anos que a gente tem aí de datação fóssil, e, no entanto, tantos anos de evolução, só encontramos 4 formas básicas. Vem comigo. Coccus, redondinho, redondinho, redondinho. Diplococcus, já é colônia, já estão juntos. Streptococcus, repete daí para mim. Streptococcus, forma de colar. Streptos, colar. Staphylococcus, forma de cacho, cacho de uva. Streptococcus, Staphylococcus. Ainda temos formas tétrades, de 4 bloquinhos, e uma forma cúbica chamada sarcina, que também vocês podem encontrar por aí. Os bacilos são muito comuns, a gente vai ver bacilo de Koch, bacilo de Hansen, causadores respectivamente de tuberculose e hanseníase. O vibrião, que na verdade é um bacilo curvado, na graduação a gente faz essa distinção. No ensino de segundo grau a gente separa do jeito que está aqui, então é vibrião, Vibrio cholerae é o mais conhecido. E os espirilos e espiroquetas, espiral, então espiralado. Então nós temos Treponema pallidum da sífilis, que é uma espiroqueta, Leptospira da leptospirose, Leptospira biflexa, Leptospira interrogans, Leptospira icteno-hemorrhage, espiral. A diferença básica é que o espirilo ele vai ser encontrado com flagelinhos na ponta, tá? E a espiroqueta não, ela se movimenta por deslizamento. Agora vamos ver uma bactéria dessa com mais detalhes? Eu vou agora desenhar então uma bactéria grande para falar dos componentes celulares da bactéria. Vem comigo.